Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Sully Prudhomme, que foi um poeta francês, nascido em 1839 e falecido em 1907, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1901. Foi, portanto, o primeiro vencedor deste grande prémio literário, que mais de um século depois continua a ser um dos mais conceituados do mundo. René Armand François Prudhomme, mais conhecido como Sully Prudhomme, nasceu no número 34 da Rue du Faubourg Poissonnière, em Paris, a 16 de março de 1839. Era filho de um empregado no comércio que faleceu quando ele era ainda criança. Fez os seus estudos em Paris, no Liceu Bonaparte, que mais tarde mudou o nome para Condorcet, e ingressou no Instituto Politécnico com a intenção de ser engenheiro, mas uma crise oftalmológica obrigou-o a interromper os estudos. Depois de ter trabalhado em Creusot como escriturário nas fábricas da Schneider a partir do ano de 1858, porque ele tinha estudado lá no Liceu Bonaparte com o Henri Schneider, que era o filho do fundador das fábricas da Schneider, que vieram depois a ser muito famosas, e então, por influência lá do colega, conseguiu emprego lá na fábrica, como escriturário, como já disse. E então ele esteve lá mas pouco tempo, aí só até o ano de 1860, aí volta de 2 a 3 anos, porque resolveu a seguir ir tirar o curso de Direito. E depois de tirar o curso, ainda trabalhou num escritório de advogados, mas sem grande convicção, não tinha grande, começou a ver que não tinha grande vocação para aquilo. Mas o gosto da literatura é que se estava a manifestar nele cada vez mais. Ele desde muito cedo, desde muito novo, começou a sentir vocação para escrever. E então ele deixou a advocacia e resolveu dedicar-se totalmente às letras. O acolhimento feito aos seus primeiros poemas, no seio da Conferência La Bruyère, que é uma sociedade literária de estudiosos de que ele era membro, portanto, a boa recepção que tiveram os seus primeiros poemas encorajou para ele continuar. E no ano de 1865 publicou então a sua primeira obra poética, que se chamava Stances et Poèmes, seria em português Estâncias e Poemas. E então o bom acolhimento que esta obra teve por parte do escritor Sainte-Beuve, que o elogiou, solidificou a sua reputação. O seu êxito, portanto, o êxito desta obra, especialmente do poema La Vase Brisée, podíamos traduzir em português por A Jarra Quebrada, permitiu a Sully Prudhomme integrar-se no grupo de poetas parnasianos e colaborar na revista Parnasse Contemporaine, fundada pelo Leconte de Lisle. Então a escola parnasiana francesa, que era um grupo de poetas, que na tradição do Théophile Gautier, queria escrever assim num estilo clássico, formalmente elegante. E então ele, portanto, começou a escrever dentro deste estilo parnasiano. Ao longo da sua carreira, o Sully Prudhomme foi-se afastando gradualmente daquele género sentimental patente nesta sua primeira coleção, que ainda encontramos depois noutras, como Les Épreuves, Os Julgamentos, em português, que saiu no ano de 1866,
e Les Solitudes, a solidão, de 1869. Portanto, ele começou a afastar-se cada vez mais desta linha para adotar um estilo mais pessoal, combinando com uma pesquisa formal que o liga ao Parnaso, um interesse pelos assuntos científicos e filosóficos. O Proudhon fez, nomeadamente, a tradução em verso do primeiro canto do De Natura Rerum, a natureza das coisas, do Lucrécio, que ele publicou entre 1878 e 79. E a sua ambição filosófica é expressa em poemas como, por exemplo, La Justice, que é em português a Justiça, que foi publicado em 1878, e também no Le Bonheur, a Felicidade, publicada em 1888. Portanto, este assim com realmente mais características clássicas. Depois então do Le Bonheur, o tal da felicidade, o Sully Prudhomme abandonou a poesia para se concentrar exclusivamente na estética e na filosofia. Publicou 2 ensaios sobre estética, um chamado L'Expression dans les Beaux-Arts, em português, a expressão nas artes plásticas, do ano de 1884, e o outro, Réflexion sur l'art de vers, considerações sobre a arte do verso, que saiu no ano de 1892. E também uma série de artigos sobre o Blaise Pascal, que foram publicados na Revue des Deux Mondes ao longo do ano de 1890. Publicou também Les Problèmes des Causes Finales, que em português significaria o problema das causas finais, que ele publicou em colaboração com o Charles Richet e que saiu no ano de 1902. Também outro trabalho característico desta fase da concentração na estética e na filosofia é um artigo sobre La psychologie du libre-arbitre, que se traduziria por a psicologia do livre-arbítrio, que foi publicado na Revue de Métaphysique et la Morale, e que foi publicada, portanto, nessa revista no ano de 1906, esse artigo. Ora então, como vimos, ao longo do seu percurso literário, portanto, aquele lirismo pessoal e melancólico, dominado pelo romantismo e pelas emoções naquela primeira fase, deu lugar, depois, na segunda fase, a um certo lirismo analítico, caracterizado pela expressão objetiva e pela verdade filosófica. Na sua obra entram assim em conjugação a perfeição formal e a elegância típicas do parnasianismo, com temas de índole filosófica e científica. Para além daquelas já citadas, outras obras do Sully Prudhomme são Croquis italiens, que traduziríamos por esboços italianos, publicados entre 1866 e 68. Les Destins, em português, Os Destinos, que saiu em 1872. Outra obra foi La Révolte des Fleurs, A Revolta das Flores, em português, de 1872. Também Les Vaines Tendresses, Ternuras Vãs, em português, podemos traduzir assim, que saiu no ano de 1875. Também ainda Les Problèmes des Causes Finales, que aliás que já referi atrás, portanto, o problema das causas finais, que saiu no ano de 1902, e também outro, creio que também já referi, que era a Psychologie du Libre-Arbitre, Psicologia do Livre-Arbítrio, do ano de 1907. Portanto, estas, conjuntamente com as outras, que já tinha dito, acentuam as suas obras mais características. Umas da primeira, outras da segunda fase. Durante a Guerra Franco-Prussiana,
Ele alistou-se no exército e, e de lá veio com a saúde bastante debilitada. E dessa sua experiência surgiu uma obra, um livro que depois escreveu-se, portanto, que se chamou Impression de la Guerre, portanto, em português, Impressões da Guerra, que saiu no ano de 1870, onde ele conta, portanto, as suas experiências na guerra. No ano de 1881, ele foi eleito para a Academia Francesa, ocupando a cadeira 24. O Prudhomme recebeu quase todos os graus da Ordre Nationale de la Légion d'Honneur, a Legião de Honra francesa, a famosa Legião de Honra, a maior condecoração portanto, que o governo francês atribui. Ele recebeu primeiro o grau de cavaleiro, no ano de 1878, depois o de oficial, no ano de 1888, depois o de comendador, no ano de 1895, e ainda o grau de grande oficial, no ano de 1900. Portanto, só lhe faltou receber a Grande Cruz. Mas essa da Grande Cruz, isso é mais assim para altas personalidades, muitas vezes até estadistas e assim, estrangeiros. Por exemplo, uma pessoa que já recebeu é o nosso presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa. Também já recebeu a Grande Cruz da Legião de Honra Francesa. O Sully Prudhomme foi o primeiro autor a receber o Prémio Nobel de Literatura, como eu já disse, no ano em que começou, portanto, o prémio. E então, no dia 10 de dezembro de 1901, ele, portanto, foi lá à primeira gala que se realizou do Nobel. E então as razões invocadas pelo Comitê Nobel para o galardoar, dizia-se que, em especial, reconhecimento da sua composição poética, que dá provas de elevado idealismo, perfeição artística e uma rara combinação das qualidades tanto do coração como do intelecto. Portanto, foi assim que o Nobel justificou. Portanto, a partir daí, o dia 10 de dezembro passou a ser todos os anos o dia da grande gala de entrega dos prémios Nobel, porque é o dia em que se comemora o aniversário do falecimento do Alfred Nobel, que foi quem instituiu esse prémio. Passou, portanto, a ser o dia da celebração anual da entrega do Prémio Nobel aos galardoados nos vários graus, não é só de literatura. O Prudhomme dedicou a maior parte da soma do dinheiro que ganhou lá no Nobel, dedicou-a à fundação de um prémio de poesia que é concedido pela Société des gens de lettres, portanto, em português diríamos a Sociedade das Pessoas de Letras, portanto, a Sociedade Francesa das Pessoas de Letras. Ele criou também, no ano de 1902, uma outra sociedade, a Société des Poètes Françaises, que é a Sociedade dos Poetas Franceses, que ele criou em conjunto com o José Maria de Herédia e o Léon Dier. Portanto, entre os três criaram esta sociedade, portanto, para congregar os poetas franceses. O Prudhomme foi também um dos primeiros apoiantes do Dreyfus. Não sei se recordam, eu já falei deste caso, a propósito de outros autores, creio que até do Roger Martin Dugard, que escreveu um livro muito importante que era o drama do João Barrois, em que uma grande parte do livro é dedicada, de facto, a este escândalo, que foi o caso de Dreyfus. Isto foi um grande escândalo político, e não só político, também militar e judicial, que dividiu os franceses na transição entre os séculos XIX e XX. Portanto, vários até escritores e outros intelectuais estiveram envolvidos e defenderam o Dreyfus, que foi injustamente acusado
foi vítima de uma conspiração horrível, portanto, sem ter culpa nenhuma. E ele, portanto, também, o Salih Radom, esse foi logo um dos primeiros aí, portanto, a denunciar a situação. Então, a saúde do Prodome, que já, como já disse, já tinha vindo abalada lá da guerra, de 1870, no final da vida piorou cada vez mais e obrigou assim a viver como quase numa uma espécie de reclusão na, lá em Châtenay-Malabry, onde ele vivia, sofrendo ataques de paralisia, enquanto ia trabalhando naquele livro que foi, penso que a sua última obra, que se chamava La vraie religion selon Pascal, a verdadeira religião segundo Pascal, e que depois foi editado no ano de 1905. Não muito tempo depois, ou seja, no dia 6 de setembro de 1907, ele faleceu, lá na sua residência do Châtenay-Malabry, que fica ali nos subúrbios, assim, um bocado a sul de Paris, e está sepultado no cemitério do Père Lachaise, na 44ª divisão do cemitério do Père Lachaise, em Paris, onde poderão ser visitada a sua campa. Ele nunca se casou, nunca teve filhos, portanto, podia ter tido, apesar de não se casar, mas nunca se casou nem nunca teve filhos. E então o seu sobrinho, o Henri Gerbeau, foi o seu universal herdeiro. Portanto, que ele nomeou em testamento a seu sobrinho como seu universal herdeiro. Ora bem, eu não tenho qualquer livro do Salih Prodom, porque infelizmente não há nada que eu saiba editado em Portugal do Salih Prodom. Então, eu, para terminar, gostava de vos ler pelo menos um poema dele. E nada melhor do que aquele célebre poema de que eu falei logo, ali quase no princípio, que está naquela sua primeira coletânea, não é? Que ele publicou, que era as Estâncias e Poemas, se tivesse traduzido em português, que é Estância e Poème, esse tal La Vase Brisée. Ora bem, eu estive a traduzi-lo e procurei manter a estrutura, mais ou menos a estrutura rítmica do poema e a rima, o que não é fácil. Traduzir de uma língua para outra um poema e rimar. Logicamente tem que se fazer alguma certa liberdade na tradução. Mas procurei, digamos, ser o menos liberal possível, traduzir o mais possível à letra, mas mantendo, como digo, a estrutura do poema, a embalagem, o ritmo e a rima. Me dirão depois se acharam boa ou má a tradução. Então eu vou ler. O Vase Brisé, traduzido por mim com o título Jarra Quebrada. A jarra onde esta flor morre, um golpe de vento arrachou. O golpe mal aqui corre. Nenhum barulho o revelou. Mas as ligeiras rachaduras fendem o vidro diariamente. Aumentam invisíveis, mas seguras. Contornam a jarra lentamente. Da sua água doce está vazia. A seiva das flores esgotou-se. Ninguém ainda desconfia. Não lhe toquem. Ela quebrou-se. Também a mão que amamos, quantas vezes nos machuca ao tocar o coração. E o coração se quebra em poucos meses, como a flor rapidamente em minha mão.
sempre intacto aos olhos do mundo, chora baixinho e sente que tornou-se o seu rasgo mais fino e mais profundo. Não lhe toquem. Ele quebrou-se. Portanto, é este um dos mais famosos poemas do Perrodão que eu tentei traduzir. Espero que tenham gostado. Hoje é, enfim, um vídeo um bocadinho mais curto, dado que não temos livros para apresentar e de que falar. Espero que tenham gostado desta minha palestra sobre mais um autor galardoado com o Prémio Nobel. E, se Deus quiser, e eu tiver de continuar a dar vida e saúde, para a semana cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!